obrigado pela vossa presença e companhia. Entrevista com o embaixador da Federação da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, aqui numa abordagem extensa. Nós vamos falar sobre a questão da cimeira dos BRICS na Rússia, vamos falar também da abordagem do conflito Rússia-Ucrânia, o posicionamento da Rússia em África, a sua visão, também as relações bilaterais Rússia-Angola. Vamos começar aqui a entrevista. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por uma vez mais nos receber aqui em sua casa e permitir esta entrevista. Muito obrigado por ter vindo para a minha residência. Para mim sempre é um prazer receber os jornalistas de destaque angolanos. Nós é que agradecemos. Vamos começar com os BRICS. A 16ª Cimeira dos BRICS, que uniu o Sul Global, foi vista como uma seta letal para a influência do Ocidente alargado. Kazan, cidade russa, acolheu aquela que é até agora a cimeira mais importante considerada da organização. Uma presença massiva de chefes de Estado e de Governo, quase 40 países presentes e também vários chefes de Estado. Será um sinal de que os BRICS já ameaçam a hegemonia global? É, sempre esse problema. Sim. Nós não ameaçamos a ninguém, mas o primeiro-ministro da Índia, Sr. Modi, ele respondeu a esse assunto muito mesmo interessante. Ele disse que o BRICS é uma organização que não é contra alguém, mas não é contra o Ocidente, mas não é do Ocidente, o que é o mais importante. O que isso significa? Que também criou-se uma estrutura mais independente no mundo, porque antigamente era um polo que dirigia toda a economia, toda a política. E sempre mesmo eles pressionavam os seus parceiros e demonstravam, se algum dos parceiros ele não obedecia, eles demonstraram a esse exemplo para os outros que ele pode ser castigado. E sempre foi castigo, sanções, outras coisas, isso já foi fluxo financeiro, outros mecanismos que existem mesmo no mundo. Mas e agora criou-se uma estrutura quando que reúne-se grande potencial. Esse potencial é dedicado não somente para contrapor-se a alguém, mas somente criar uma atmosfera, uma base para a cooperação vantajosa, para a cooperação mutuamente igual. Para que não seja nenhuma pressão e são livres de adopção de decisões. Mas não se contrapõe à hegemonia, por exemplo, do G7, na Arena Moda disse, da mesma forma que o Ocidente tem, a partir de criar o G7 também se pode ter aqui os BRICS. Não só isso, pode imaginar, por exemplo, cada organização do Ocidente, ela tem o seu polo que manda mesmo. É? Isso, por exemplo, a União Europeia, ela tem o seu mecanismo que obriga a todos mesmo a obedecer às decisões desse polo. Mas quanto que a BRICS não há. Não esse mecanismo. Esse mecanismo somente isso é igualdade, quando que na base de igualdade, eu sublinho sempre a igualdade, eles adoptam as decisões diferentes. Isso na esfera económica, na esfera política, na esfera humanitária, o que é mais importante, e também na esfera financeira. Eu gostaria de frisar que foi criado um novo banco de desenvolvimento no seio desta organização para assegurar o investimento dos projetos que essa organização está a elaborar. Mas isso é só uma visão. Outra visão desta organização, isso é outra também que demonstra que o mundo percebeu que nós não podemos agora viver na atmosfera quando que existe um polo que dita tudo mesmo ao resto dos países. E por isso que isso já começou a se modelar o sistema unipolar para o sistema multipolar e por isso que parece que já a Rússia manifestou-se em prol disso já há muito tempo, mas somente agora começam a perceber os países em via de desenvolvimento as suas vantagens do sistema multipolar, que não há nenhuma pressão, que não há nem o mesmo exploração de mais forte. A ideia que tem é que é necessário que existam outras formas, outras parcerias, para não ficar apenas num sistema, o chamado sistema unipolar, mas multipolar, que os países tenham a possibilidade também de escolher. Mas o problema consiste na outra coisa. Por exemplo, quando que esse sistema unipolar, ele sempre está a elaborar as suas próprias regras. Sim. E se não obedecer a essa regra, tem que ser expulso desse sistema. Por exemplo, os países mais ricos. O que eles fazem? Eles
agrupam-se, antes de tudo, e depois elaboram as suas regras na base das organizações internacionais. Internacionais pró-ocidentais, vamos dizer assim. Por exemplo, nós podemos tomar qualquer que seja a organização. O que acontece lá dentro? Os países mais fortes reúnem-se e depois impõem as regras de cooperação. E são as regras atraentes. Porquê? Porque esses países também querem ter isenções de taxas, isenções de mesmo impostos e outras coisas. As possibilidades iguais para fazer o comércio, etc, etc. Mas esse organismo, o que ele faz? Ele inicialmente cria essas mesmas condições de igualdade, mas depois impõe a outro mundo. Se quiser fazer mesmo a entrada para essa organização, tem que mesmo fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois entra nesta organização. E quando que entram já os outros países, muitos países, que já começam a requisitar o seu lugar nesse organismo, esse organismo morre. Isso quer dizer que um sistema elaborado pelo Ocidente para atrair os países para, eu dizia, isso é um método, um dos métodos de neocolonialismo. Pois. Também um eixo que preocupa também muito o chamado Ocidente Alargado é o eixo Moscovo, Pequim, Nova Delhi. A ligação a Rússia, a China e a Índia. 3 países muito fortes nos BRICS. Esqueceu-se do Brasil. Falarei do Brasil e da África do Sul E a também. África do Sul Outro também. forte, e agora o Egito. Sim. Mas esse eixo, também a Rússia, a China e a Índia, Que foi muito forte. criado. Que foi criado inicialmente e depois nós sentimos o problema de fluxos financeiros. E para nos libertar daquela pressão financeira, nós também gostaríamos de estabelecer um sistema de interligação na base das moedas nacionais. E talvez seja uma moeda comum, não sei, ou pode ser que uma moeda tal chamada cifrada, em aspas. Já se fala do novo sistema de pagamento, não é? É isto mesmo. Sistema que vai facilitar, por exemplo, as transferências em dinheiro para pagamento de importações e exportações dentro dos BRICS. Como é que isso vai funcionar? Foi uma das coisas, uma das novidades apresentadas na Cimeira agora em Kazan. Olha, essa visão pode ser dada só pelos especialistas. Sim, sim. Mas, afinal da conta, eu penso que pode imaginar que agora a BRICS ocupa 26% do território do mundo. Sim. 42% de população do mundo. Sim, sim. Eles necessitam não só mesmo de comércio, não só mesmo de interligação no domínio tecnológico, no domínio científico, etc, etc, etc. Mas temos que também organizar as transações. Sim. As transações. Mas agora as transações fazem-se através do dólar ou através do euro. Isso também prejudica muito a economia, porque ele tem mesmo uma alavanca, o Ocidente tem uma alavanca nas suas mãos para pressionar os outros países, para destruir a economia dos que não obedecem às regras que eles inventam mesmo durante o jogo, vamos dizer assim. Sim. E isso também prejudica muito. Mas esse sistema vai trabalhando, mas agora os especialistas estão a pensar. Por isso foi criado o novo Banco de Desenvolvimento da BRICS. Um sistema de pagamento entre os membros dos BRICS. Não só, mas pode dizer, eu gostaria de dizer que nesta mesma sessão, em Kazan, já foram examinadas 13 parece que requisições de entrada para essa organização. Sim. Já 13. Já cresce. O número cresce. E já foi elaborado também um estatuto especial, isso é o país, ou o Estado parceiro do BRICS. E também os muitos dos países eles já manifestaram-se em prol da adesão com esse estatuto para... Quer dizer que o círculo cresce. Uma das coisas, desculpe interrompê-lo, mas nesta cimeira, o alargamento estratégico que aqui estamos a falar da organização foi com a entrada de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, em África, o Egito e a Etiópia e também o Irão. Isto, de certa forma, mostra que uma entrada de parceiros, economias com muita força, falo principalmente da Arábia Saudita, a nível do petróleo, os Emirados Árabes Unidos, e aqui da África, o Egito e a Etiópia, um papel fundamental. E o petróleo vende-se através do dólar. E se ele entrar,
na plataforma do BRICS, isso será mesmo numa base mais vantajosa para todos, mesmo igual, sem prejudicar um ao outro, não é? Pois. É. E aqui também um outro país, que não menos importante, mas que é a Turquia. Tem Uhum. tido um papel muito influente, um país que realmente pretende entrar para a União Europeia, mas que está aqui como uma espécie de um observador para os BRICS. Na sua visão, e que nós temos aqui, há mais países à espera de entrarem. Esta cimeira quebrou, pode-se dizer que quebrou um bocado a ideia de isolamento da Rússia. O presidente Putin mostrou ao mundo que aquela narrativa, Uhum. uma vez, do isolamento, não era pela presença de líderes e chefes de governo, não só, e também da adesão de novos países aos BRICS. Mas eu dizia que a cimeira quebrou. Ela mesmo ah, reconfirmou essa situação quando que mesmo a Rússia está fora de isolamento. Isola, ah, ah, eu podia dizer que esse processo já percebe muitos, Eu, se porque calhar, colocaria a pergunta noutros termos. A Rússia não é um país isolado. não, e nunca foi. E nunca foi. Porque sabe que foi isolado pelos países do Ocidente. Isso é minoria no mundo. A maioria apoia. E mesmo sabe que existem países sob pressão do Ocidente. Eles não podem exprimir-se livremente na arena internacional. Mas lá de dentro, o povo desses países, ele sempre tem simpatia em relação à Rússia. Sempre teve e agora tem. Ok. Isso também é uma coisa muito estranha para todos, não é? Que o país oficialmente não apoia, mas o povo tem simpatia. Isso também é uma contradição que sai da situação de hoje no mundo. E nós, esse mesmo processo de BRICS, esse processo de união de todos os países, que podem ser mais, não só mais livres, mais protegidos, o que é mais importante do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista económico, etc, etc, etc. E quando é que esse país é mais protegido, ele pode, mais livre na arena internacional, mais livre na tomada das decisões diferentes na política externa também. E por isso que eu sempre sublinho que quando que nós dizemos a Rússia voltou para a África, a Rússia agora virou-se mais uma vez para a África. Quais são os fins? Isso não é a extração dos minerais. Isso não é mesmo neocolonialismo como que se faz mesmo por parte do Mas Ocidente. essa é a crítica que se faz à Rússia, que a Rússia tem uma visão neocolonial de exploração em países da África, Não há nada nomeadamente como daquilo isso. que está acontecendo no Mali, Burkina Faso, Benin. Não há nada como isso. Não há nada como isso, porque nós, inicialmente, nós não extraímos nada. Porque a Rússia está cheia dos bens, dos minerais, dos recursos, de tudo. Nós não necessitamos dos países africanos para retirarmos de lá os recursos minerais. Para que nós estamos interessados para a África? Qual é o A África é um interesse? grande continente. Sim, sim. Um grande continente. E a nossa linha, como já tinha sublinhado, é dedicada à criação de um novo mundo mais justo, multipolar. E nós necessitamos dos parceiros do mundo internacionais que podiam apoiar a nossa iniciativa no seio da ONU para a reforma da ONU, para a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E por isso que nós necessitamos dos parceiros fortes, que não podem ser mesmo, que não podiam mesmo adotar as decisões sob pressão do mais forte. Sim. E por isso que nós agora investimos para a África, fazendo dos países mais fortes economicamente, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do desenvolvimento socioeconómico, de formação dos quadros, depois da criação das indústrias. Para que nós fazemos isso? Para reforçar o país, fazer mais forte. Isso significa igual, mais forte, igual, mais soberano. E por isso que nós trazemos a soberania a esse país, reforçamos essa soberania. E para quê? Para que o país soberano ele podia mais livremente exprimir-se na arena internacional, no seio da ONU. Porque nós sabemos bem quando aqui existem votações sobre resoluções diferentes no seio da ONU, sempre há pressões. Eu pessoalmente vi quando que mesmo os representantes dos países mais fortes, eles pressionavam
ou compravam os outros países para que votassem contra mesmo a Rússia. Isso mesmo, e sobre as resoluções que sempre foram adotadas pela maioria. Mas e aí ele coloca essa questão, como é que defende essa narrativa de querer países mais justos, mas quando a Rússia é acusada de invadir um outro país? O Ocidente há acusações de invasão à Ucrânia, ao que refuta. Mas não foi invasão nunca. E eu dizia assim, que antes de tudo nós sentimos perigo. Ok. Perigo, isso é a ampliação do bloco do NATO. Isso sempre ameaçava os nossos, não só interesses nacionais, mas também a segurança nacional. Sim. E quando que eles começaram a reforçar uma plataforma na base da Ucrânia que devia mesmo derrubar a Rússia como o Estado, eles começaram a introduzir para lá não somente os seus conselheiros, mas também forças, armamento sofisticado, e eles já prepararam, eles já reforçaram tudo. Mas se nós olharmos para o processo daquele começo, daquele conflito, nós podemos ver o que é. Mas em 2014, Os acordos de Minsk. não, só, isso em 2015, 15. mas antes disso, em 2014, quando que mesmo foi aquela rebelião, e no resultado desta rebelião formou-se um governo ilegal na Ucrânia, que chegou ao poder com uma força, mas não com as eleições. Mas faltava só 2 meses para eleger o presidente legítimo. Eles não estiveram de acordo com isso, e o Ocidente nos apoiou a esse processo. E foi lá mesmo, foram lá os garantes, quando aqui nós assinamos o primeiro documento. Isso era o documento que o presidente atual da Ucrânia, naquela altura, então o presidente atual, ele não utiliza a força policial das Forças Armadas, e nesse sentido, mesmo os opositores não vão derrubar esse governo e vão esperar as eleições que estariam aplicadas mesmo de lá mesmo, 2 ou 3 meses. Mas quando que foi assinado isso, os garantes foram a Alemanha, a França e mais um país, não me lembro bem, mas parece que... Não a Polónia, outro país. Mas afinal de contas foram garantes do Ocidente. E o que aconteceu no dia seguinte? Eles ocuparam todos os edifícios do governo, expulsaram o governo, derrubaram o governo e tentavam mesmo matar o presidente. E ele só salvou-se fugindo. Mas naquela altura formou-se o governo ilegítimo, com um presidente ilegítimo. E naquela altura eles começaram a oprimir todas as regiões que falavam russo. E começou aquele ataque. E quando começou aquele ataque, mesmo estas regiões que falavam russo, eles disseram que não gostariam de perder os seus valores tradicionais, antes de tudo. E por isso que eles disseram que não. Nós vamos conversar e vamos escolher o nosso modo de vida próprio. Mas, em vez de conversar, eles enviaram tropas. E a Rússia foi em defesa dessas populações? Não, ainda não. Naquela altura nós só apoiamos moralmente e politicamente esses povos. Porque eles foram os povos russos tradicionais, não é? E quando que eles começaram aquele ataque, ocuparam uma parte daqueles territórios, daquelas repúblicas, regiões, tal chamadas. E quando que nós assinamos os acordos de Minsk, em que foram feitas várias mesmo cláusulas. Uma cláusula é cessar-fogo, outra cláusula é começam negociações, outra cláusula, isso é tudo vê-se como uma parte integrante da Ucrânia. E depois, essas partes têm que mesmo negociar o estatuto das repúblicas dentro da Ucrânia. Sim. E somente mesmo elas têm que corrigir a sua legislação, aplicar as eleições e pronto. E não haveria nenhum conflito, não tivesse ouvido nenhum conflito. Uma das partes também do acordo que houve, Cavalheiros, era a não extensão do alargamento da NATO para as fronteiras da Rússia. Não foi. Esse não foi uma parte daquele acordo. Daquele acordo, mas a Rússia não participou nesse acordo. Só foram 2 partes, isso Kiev e aquelas regiões. Mas eu falo de que havia aqui uma espécie de um compromisso de não alargamento da NATO até as fronteiras da Rússia. E que alguém parece que não cumpriu. A Rússia acreditou que alguém iria cumprir. Nós gostaríamos disso. Mas posso dizer que depois, garantes desses acordos de Minsk, isso é o chanceler alemão e depois o ex-presidente, então o presidente da França, eles declararam publicamente que ninguém previa cumprir esses acordos. Esses acordos só foram feitos para dar uma pausa
para armar mais a Ucrânia. E quando que mesmo eles começaram a atacar mais a população civil, matar crianças, etc, etc, aquela população ele decidiu não viver mais junto com ucranianos, junto com o Kiev, não ucranianos, como Kiev. Eles disseram que, pronto, depois dessas mortes, depois dessas destruições, é impossível viver em conjunto dentro de um Estado só. E por isso que eles mesmo fizeram tudo segundo a Carta da ONU. Eles aplicaram mesmo o referendo, depois formaram os seus governos, parlamentos, etc. Eles formaram todos os mecanismos do Estado e dirigiram-se à Rússia para reconhecermos esses mesmos Estados independentes. Nós reconhecemos. Sim. E depois disso, passado algum tempo, quando a ofensiva aumentou por parte da Ucrânia, eles pediram a entrada desses mesmos territórios como parte integrante da Rússia. E nós também estivemos de acordo isso. Isso foi feito segundo a Carta da ONU e o direito internacional. Eu posso comparar com a situação de Kosovo, por exemplo. Em Kosovo foi feito de outra maneira. Só o Parlamento que declarou isso. Não foi nem referendo, nem expressão do povo, nem nada. E a comunidade europeia, ela mesmo adotou e adquiriu esse estatuto e agora acha que o Kosovo é um Estado independente. Mas, e por que eles não aceitam mesmo a independência dessas mesmas repúblicas? Mas posso dizer outra coisa. E quando que eles aderiram-se mesmo, juridicamente, com todas as regras do direito internacional, a Rússia não introduziu as suas forças armadas para a Ucrânia. Ela fez entrar esses forças para aquelas repúblicas. E até agora, essas forças armadas não ultrapassaram a fronteira entre essas regiões e a Ucrânia. É um problema de conceitos, não é? Sim. Por um lado falam claro. de invasão, por outro lado falam que foi uma intervenção. Como é Mas que sabe que a Rússia fala de intervenção? De um parte espião e do outro parte mesmo o agente de informações. De informação. Mas é uma coisa, a sério, embaixador, nós estamos a 3 meses de completar 3 anos do início do conflito. Algo que já vai levando algum tempo e com várias vítimas. Acredita numa solução por via do diálogo? Há bem pouco tempo teve cá o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia trazendo um plano de paz do presidente Zelensky. E a grande questão que se coloca é como é que um plano de paz é apresentado, mas não há outro interlocutor. Qual é a visão que a Rússia tem sobre esse plano? Nós estamos prontos a negociar. Mas em termos? Mas em termos dos interesses antes da Rússia. E o que nós gostaríamos de dizer? Nós avançamos 3 condições. Isso é desnazificação, desmilitarização e estatuto neutro da Ucrânia. Isso, tudo o que nós gostaríamos de... Desconstrua isso, o primeiro. Foi o primeiro, e isso é uma base de... O primeiro qual é? Desnazificação. Sim. Vamos desconstruir cada um deles. Vamos começar pela desnazificação. O que isso significa? Foi criada uma camada da juventude que era mesmo que fazem parte dos nazis. Ok. E eles mesmo têm símbolos do nazis. Suásticas, outras coisas. Eles têm estruturas dos nazis, etc, etc. E eles, o que eles fazem? Eles perseguem todo o russo. Eles matam todos os russos. Eles mesmo, quando a pessoa fala russo na rua, ele pode mesmo logo receber um choque. Ou matar, simplesmente. Eles começaram a ameaçar os membros do governo. Quando que o membro do governo pronunciava-se em prol da paz, logo eles apareciam e castigavam essa pessoa. Eles lançaram-me numa caixa de lixo, depois lançaram no rosto o tinto especial para sujar isso, não é? Pessoas. E assim por diante. Isso é uma força grande, isso um núcleo de ofensiva contra a Rússia. Apoiado pelo governo ucraniano. O governo ucraniano é composto dessas pessoas. Dessas pessoas. Fazem parte desse governo. Isso mesmo. Isso. Não são dirigidas mesmo. Isso este é um dos termos que querem. Que estas pessoas deixem de fazer parte do governo. Vocês não isso. Nós gostaríamos de que seja defendido ou proibido o fascismo, o nazismo, como a política de Estado. Ok. E nós já sentimos aquelas ameaças
que provém do nazismo e fascismo. Nós sofremos aquela guerra, Sim, aqueles ataques do nazis fascistas na Segunda Guerra da Mundial. Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Nós perdemos mais de 25 25 milhões de milhões. pessoas. Foi o país que mais perdeu. E nós temos direito a isso. Sim. Nós temos direito a esse medo, antes de tudo. Depois, desmilitarização. O que isso significa? Mesmo ela cheia de armamento. Cheia de armamento sofisticado. Pode imaginar que eu li hoje uma informação que só nos últimos dias atiraram-se no território fronteiriço com a Ucrânia, isso isso é o território da Polónia, 186 aviões de carga que trouxeram o armamento para a Ucrânia. Isso, e depois aquelas declarações, por exemplo, quando que eles declaram, na Casa Branca, eles declararam isso publicamente, que nós vamos combater a Rússia na Ucrânia até o último ucraniano. O que é isso? Sim. Eles acham o material de morte. E o apoio e os valores, e fala essa informação que dá deste material que chega da Polónia, e há aqui também as notícias que dizem que o presidente Zelensky tem reclamado do Ocidente mais apoio e até o uso de alguns materiais em alguns países desses, mas já há aqui um receio de alguns desses países na utilização. A questão que eu coloco é a seguinte, então se por um lado a Ucrânia pode usar esse material que diz que vem de países da União Europeia, qual é o receio que outros países estejam, por exemplo, a apoiar também a Rússia? E aqui levanto aquelas acusações, e não sei se confirma, da presença de soldados norte-coreanos a lutarem do lado da Rússia. Mas como já tenho dito, isso é mesmo a diferença da visão. A diferença de visão. Porque o Ocidente acha que a Rússia é invasora. Eles não reconheceram aquelas repúblicas independentes. E por isso que eles acham que isso é o território da Ucrânia. E por isso eles estão a se manifestar contra a Rússia como que invasor, em aspas, eu digo sempre. E por isso que mesmo eles apelam à comunidade internacional de não apoiar a Rússia porque ele invadiu, ocupou uma parte da Ucrânia. Isso ponto de vista do Ocidente. E quanto que a nós achamos que nós não ocupamos o território ucraniano, nós somente ajudamos a libertar aquele território daquelas repúblicas independentes. E nós temos sucesso combativo. Nós temos sucesso nas frentes. E a Ucrânia agora está com medo que ela vai perder essa guerra. E os do Ocidente também compreenderam isso e começaram a introduzir mais armamentos, mais condições. E pode imaginar, por exemplo, quando aqui elas declaram, então a Ucrânia ele mesmo é uma vítima, é a vítima mesmo da agressão da Rússia. Mas quem atacou a região da Rússia, Kursk? Ucranianos. Sim. Qual é que foi mesmo o objetivo desse ataque? Antes de tudo isso era mesmo ocupar uma central atômica. Ok. Central atômica para ameaçar não só aos russos, mas ameaçar aos europeus. No caso de explosão do material atômico lá, mesmo dentro desta estação, vai sofrer, antes de tudo, a Europa. E isso é um componente de negociação com a Rússia, sob pressão. E o que se passa agora? Eles mesmo, aquelas cimeras de paz e outras coisas, eles não prevêem solução na base igual, para que nós possamos exprimir, cada parte possa exprimir os seus interesses. Este plano de paz apresentado pelo presidente Zelensky para vocês não é um plano favorável? Isso não é favorável, isso é mesmo um plano de capitulação da Rússia. Capitulação da Rússia, antes de tudo. O que ele prevê? Libertação de todos os territórios, que nós já sofremos muito para mesmo libertar dos nazis. Depois, eles querem que nós indemnizamos todas as perdas da Ucrânia, que nós mesmo pagamos reparações à Ucrânia e reconhecemos completamente que nós não fomos com razão quando que nós introduzimos. É um plano que não vos interessa. Mas isso é a capitulação da Rússia. E a Rússia agora está na posição de não capitular, mas vice-versa.
Os termos que falava, nós tínhamos aqui a desnazificação, desmilitarização e havia um terceiro E havia um terceiro, sim. que vocês apresentam no plano, nos vossos Sim. termos de paz. Isso é o estatuto neutral, O estatuto neutro. neutro, É o terceiro termo. assim, da Ucrânia. O que isso significa? Não Sim. adesão a nenhum bloco que estava mesmo inamigável à Rússia. Nomeadamente a NATO. Nomeadamente a NATO. A NATO. A NATO que aproximou-se às fronteiras da Rússia agora, das fronteiras da Rússia. Mas o que isso significa? Nós gostaríamos de ter um vizinho previsível, antes de tudo, e seguro, que não ameaçava mesmo Quando a fala em Rússia. previsível, quer dizer o quê? Ter um vizinho previsível em Isso que sentido? significa, isso Ter um significa, vizinho... isso significa que nós podemos prever os passos eventuais ok. desse governo, por exemplo, Um vizinho controlável? não, controlável não. Ok. Isto é outra coisa, Sim. outra coisa. Isso Quando significa... fala da previsão... Não, Sim, sim. isso significa outra coisa. Isso significa que nós... sabe que, por exemplo, está perto de uma pessoa. Sim. Ele não faz nada, Ok. mas sente-se agressão por parte dele. Ok. E está com um certo receio. O que ele pode fazer? Ele é imprevisível. Por que imprevisível? Porque ele pode bater, pode roubar, pode atacar, pode fazer alguma coisa. Apresentar uma ameaça, não? E nós gostaríamos de que seja um Estado que não ameaçasse a nós. Mas a Ucrânia já fez pedidos nesse sentido, pertencer à NATO, e percebo que a organização também tem algumas reservas nesse sentido. Mas, olha, a organização da OTAN, isso é, antes de tudo, uma organização com os fins militares. E, ao entrar a esse organismo, ele começou mesmo a prejudicar a segurança nacional antes da Rússia. Quando que foi aquele perestroika, quando Sim. que a Alemanha uniu-se, nós recebemos as declarações por parte do Ocidente que diz não vão ultrapassar aquela linha que separava antes mesmo a Alemanha de leste, a Alemanha do oeste. Mas violaram isso. Eles aproximaram-se das nossas fronteiras. Mas, para além disso, eles começaram a instalar os mísseis, o material nuclear. Isso também ameaça-nos. E agora entraram a OTAN, mesmo Suécia e Finlândia. País Também não- os nossos vizinhos. Vizinhos, que tinha um país que tinha um posicionamento neutral e agora É isso. entraram para É isso a NATO. mesmo, isso Que mesmo. como é que vocês olham para isso? Como é que a Rússia olha para isso? O que é que isso representa? Mas ameaça a nós. Ameaça para a Rússia e nada mais. E agora, por exemplo, nós recebemos informação que na Finlândia eles começam a expulsar os russos, eles começam a bloquear as nossas ligações. Eles já estavam a preparar-se com a guerra contra a Rússia. E mesmo essa informação cheia mesmo do Finlândia, internet. Noruega, hoje são já uma ameaça Sim, e entraram lá mesmo as tropas da OTAN, do NATO. nestes países. Nestes países. Na Ucrânia também existem. Sabe que, quando que perguntou qual a diferença quando que entram entra a ajuda estrangeira para a Rússia e a ajuda... Mas a diferença é a seguinte, eles estão em direito de fazer isso, porque eles estão mais fortes, eles pensam que estão mais fortes. E a Rússia está mesmo a incomodar essa prevalência desses países sobre os outros países. Mas admite a presença de Mas pode militares mudar. norte-coreanos. Olha. Em Kursk, o território russo, Sim. já pode perceber, quando que foram mortos, há mesmo milhares de mortos, milhares de pessoas. Entre eles, nós já temos essas provas, franceses, polacos e mesmo americanos, mas dizem que isso são mesmo voluntários, dizem que mesmo uns deles consultores, mas eles são de combate. E foram mortos lá porque eles atacaram, invadiram o nosso território. E já estou. Isso podemos isso Mas são cidadãos que mercenários ou representam apoio desses Estados, apesar organizados de ter e enviados pela Ucrânia. Eles fazem mesmo guerra contra a população civil. Nós temos muitos provas, já escrevemos um livro, tal chamado livro branco. Isso é mesmo as ações criminais daqueles destacamentos de combate. O que eles fazem, por exemplo,
velhote, eu dizia assim, não, Sim, sim. uma velhote. Quando aqui entraram ucranianos numa aldeia, ele disse, então chegaram nazistas. Logo receberam uma bala no teto. Mataram logo. Ok. Só por isso. Outra pessoa, e estava mesmo também uma mulher que estava a olhar através da janela à entrada daqueles forços armados. Eles mesmo apontaram de tanque o seu canhão e dispararam para essa janela. E foi cortado mesmo a cabeça dela. Mas eu vou E não forçar, só isso. eu vou forçar uma terceira vez, já lhe fiz duas vezes a pergunta, mas esta informação que o Ocidente da própria NATO fala da presença de militares norte-coreanos na ofensiva ao lado da Rússia procede? Mas sabe É que uma eu, como verdadeira embaixador, não posso nem reconfirmar, nem mesmo dizer outra coisa. desmentir. Ok. Mas, quando aqui há as declarações do nosso governo, dos nossos militares, eles já declararam várias vezes que não existe, Ok. que não há no Oficial. nosso território, mesmo, eles declaram 10 mil pessoas, 12 mil pessoas da Coreia do Norte. Mas eu não tenho nenhuma reconfirmação disso, porque nós temos bastante mesmo reserva, nós temos mesmo as Forças Armadas capazes a se defender e a atacar mesmo, não é? E não sei para que isso fazer, mas eu não posso nem Ok. confirmar, nem dizer. Nem desconfirma. É, Agora, é uma visão que é global. E quando falávamos aqui a diferença de visão, de visões, melhor dizendo, olhe a forma como se olha, a nível de um jornalista, a nível da mídia, a situação do conflito Rússia-Ucrânia, que só a invasão, mas há uma visão completamente diferente quando se trata do conflito no Médio Oriente. sim. Né? Nós, Temos também nós chamamos Israel. isso padrões duplos, não é? Padrões, pois. Como é que vocês olham? Temos Israel a questão da faixa de Gaza e até com um Estado como o Líbano e ataques ao Irão. Mas há aqui uma diferença de visões que são coisas vistas de uma forma completamente diferente. Como é que duas coisas se colocam e as visões são completamente distintas sobre um determinado assunto. Sim, isso não é só isso, mas sabe que os ucranianos, eles já estão a pensar que eles estão a defender os interesses do Ocidente por conta das vidas dos seus cidadãos. E por isso que eles podem exigir qualquer coisa por parte do Ocidente. E pode imaginar, eu vi mesmo as visitas dos oficiais da Ucrânia nos vários países, eles chegam não a pedir, não a negociar, eles chegam para exigir, impor as suas pretensões. Sim. Eles, o que eles requerem mesmo. Então, técnica militar, para prosseguir com a guerra, não é para atrair esses governos para negociações. Dá-nos mesmo a técnica militar, dá-nos armamento para que nós possamos prosseguir com a nossa guerra contra a Rússia. Não querem parar. É a mesma coisa do Ocidente. Eles sempre estão a fornecer armamentos para que não se acabe essa guerra. Por quê? Porque eles têm grandes vantagens dessa guerra. Quem mesmo... mas quem ganha com isso? Os Estados Unidos. Por Pois. quê? Hoje a visão do Ocidente alargado e o Sul global. Nós olhamos e aqui falamos para a África, o papel. A África tomou também neste conflito, passou a ter um papel importante, mesmo a nível das votações, das ações e do próprio interesse. A Rússia já tem uma presença em muitos países africanos, mesmo ao longo do processo de luta pela sua independência. Mas o que nós temos visto é que a Ucrânia também procura aumentar esta presença. Há bem pouco tempo tivemos a visita do novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia ao nosso país e que a Ucrânia também apresentando o plano de paz do presidente Zelensky e que a Ucrânia tem investido já 25 milhões de dólares para a abertura de mais 10 embaixadas em vários países africanos. Já tem 10 e pretende abrir mais 10 para estar 20. Aqui uma África joga aqui um papel importante nesta luta, neste equilíbrio de forças entre o Ocidente alargado e o Sul global. Sim, claro que sim. Mas, Como é que vocês olham para isso? mas o que pede a Ucrânia? Cooperação? Mutuamente vantajosa? Não. Eles pedem só apoio, só armamento. Eles pedem mesmo apoio político sem mesmo reservas. Mas o que pede a Rússia? Ela traz tecnologias, traz investimentos, ela traz mesmo
uma paz. E pode mesmo já testemunhar que aqui em Angola, por exemplo, quando aqui nós estivemos no território de Angola, nós não retiramos daqui nem recursos minerais, nem mesmo riquezas, qualquer que sejam. Nós só enviamos para cá os nossos conselheiros. Nós só fazemos Conselheiros de reforçar armamento também, houve venda de armamentos, o né? armamento de quê? Para quê? Para Angola, no conflito E para armado. aqui, isso, armamento. Para atacar um país vizinho? Não, para se defender. E nós criamos as Forças Armadas porque a República foi ameaçada não só de dentro, mas também do exterior. Nós podemos relembrar os acontecimentos de Cuito-Cuana Valley, Sim. quando que foi atacada pela África do Sul. E só durante essa batalha, quando que esclareceu-se que as Forças Armadas da África do Sul participam nesse conflito. Mas pode imaginar, eu vi pessoalmente, mesmo, eu dizia várias vezes sobre isso, mas naquela altura a África do Sul possuía 6 projetos nucleares e já foi pronta a utilizar contra a Angola. Sim. O que isso significa? Um projétil contra Cuito-Cuana e outro contra Luanda. E somente quando Gorbachev declarou que se tivesse sido utilizado o projétil nuclear contra a Angola, nós teríamos feito a mesma coisa contra a África do Sul. E isso parou aquele processo. O que isso significa? Que nós fazemos isso para atacar, para agressão? Não, para se defender. É as mesmas coisas quando que nós fornecemos o armamento e a técnica especial. Pode imaginar, eu falei com vários veteranos da guerra de Angola, tanto mesmo russos como angolanos, eles diziam que em Namíbia, ainda uma parte daquele regime de apartheid, mesmo do aeródromo, levantava-se um avião. Ele foi mesmo, podia fazer o que ele quiser, sem qualquer medo. Ele atacava, ele bombardeava, mas quando é que nós fornecemos aqui uma defesa antiaérea, quando é que ele descolava-se, ele começou, as luzes dentro do avião começaram mesmo a fazer jogo como mesmo árvore de Natal, não é? E o piloto logo percebeu que ele está apontado, que mesmo o míssil que está lá do outro lado está apontado a esse avião. Ele logo atirava-se, não fazia bombardeagens. Isso, Não bombardeou. isso por um lado falou desta intervenção, desta parceria, desta relação com a Rússia com Angola. Hoje os tempos parecem mudar, os lados da balança parecem pender. Em novembro do ano passado, o presidente João Lourenço foi recebido em Washington pelo presidente Biden e Joe Biden considerou como Angola o principal parceiro Angola, o principal parceiro dos Estados Unidos em África. Como é que vocês encaram isso numa altura em que há um reforço de uma parceria entre os Estados Unidos e Angola? Num período de um ano tivemos aqui um secretário de Estado norte-americano a visitar, secretário de Defesa, representantes da USAID, da CIA e mais à frente vamos falar da provável visita do presidente Biden a Angola. Como é que vocês olham para isso que Angola é hoje? Com duas palavras, nós não estamos com ciúmes. Não estão com ciúmes. Isso é uma coisa. Mas para explicar essa posição, eu podia dizer que o que foi Angola, o que era Angola depois da libertação? O que foi? Um Estado desorganizado completamente. Porque os portugueses saíram, não houve nem aparelho estatal, nem forças armadas, nem mesmo o povo que podia ocupar-se do seu destino. E o que nós fizemos? Nós não só reforçamos o aparelho do Estado, nós não só reforçamos, começamos a construir as Forças Armadas e fornecer a aparelhagem, tecnologia e armamento, tudo isso. Mas também nós começamos, passo a passo, a criar uma camada de inteligência. Inteligência técnica, inteligência científica, inteligência de medicina, todo o tipo de inteligência, e nós fizemos isso. E até mesmo aos anos 90, isso já formou-se. E já formou-se, porque apareceram muitos especialistas angolanos que começaram a trabalhar na medicina, que já podiam dirigir os seus ministérios, que podiam mesmo, fóruns generais, que podiam dirigir mesmo as Forças Armadas. Os presidentes angolanos foram formados na Rússia. É isso mesmo, Eduardo Santos e do próprio presidente João Lourenço. Sim, e nós pensamos que agora a Angola cresceu. Angola é autossuficiente nesse sentido. Angola é um Estado independente, eu sublinho soberano.
Ele mesmo pode livremente escolher os seus parceiros. Isso depende da mentalidade dos angolanos. Sim. Mas, se a Angola tem escolhido mesmo outro parceiro que pode dar muito mais do que a Rússia, por exemplo, e esse mesmo não é dirigido contra a Rússia aqui, nesse território, por que não? Mesmo sendo esse parceiro dos Estados Unidos da América. Por que E não? agora, por exemplo, Mas qual a diferença? Se isso é para bem para o país, por que não? Se não fosse só contra a Rússia. Contra a Rússia. Mas eu posso dizer que nós também temos a sua leque de cooperação com Angola. Nós temos vários domínios em que nós somos fortes aqui. E nós prosseguimos essa cooperação e agora estamos a reconstruir a cooperação. Nós somos fortes na área militar continuam com a e cooperação. continuamos. Mas E é uma área que os continuamos. americanos também estão a entrar, a nível da formação da cooperação militar. Uma área que a Rússia tinha uma certa, podemos dizer, E qual a ameaça hegemonia, para mas hoje já. qual a já ameaça entrou. para a Rússia? Qual é a ameaça para a Rússia desta cooperação? Qual é? Não O sento. que nós perdemos? Nós não ocupamos esse território. Isso não é a nossa colónia. Não, mas falo a nível de perder algum protagonismo, alguma hegemonia numa relação, principalmente na área militar, em que. Eu sublinhava Angola, um país soberano. O Angola, o país soberano. Se ele achar que é esse caminho mais conveniente para ele pode experimentar. Se não gostar, pode mesmo regressar a esse caminho que nós propomos. Isso também, mas sempre sublinho, sempre friso que a ajuda da Rússia sempre foi desinteressada. E mesmo nós perdoamos aquelas mesmo dívidas que foram em relação à União Soviética. Nós fomos primeiros que entramos aqui na esfera diamantífera. Todo o mundo recusou-se, mesmo as companhias de prestígio internacional nesse domínio. E nós fizemos isso em 91, 92. Mesmo as duas empresas, eles ultrapassaram a selva mesmo indígena, 1.200 quilómetros. Isso pode imaginar aquela aparelhagem que nós trouxemos através daquela selva. Na produção da Não, produção não mas, produção, mas foi ainda foi uma exploração. construção de uma fábrica. Sim. E quando nós fizemos assim, agora Catoca, uma empresa mista, com participação do capital russo, produz 75% de diamantes de Angola. Mas foram os primeiros a entrar a usar, mas hoje também há uma pressão grande. Nós temos informações que há uma pressão muito grande sobre o governo angolano por causa destas sanções e dos conflitos, uma pressão ocidental para a saída da Aurosa de Catoca. E pensa que a Rússia não sentia pressão do Ocidente quando aqui mesmo se libertou a Angola. Sempre sentimos aquela pressão. E permaneceu. Mas, apesar dessa pressão, nós ajudamos, nós prosseguimos. Agora, isso é mesmo a vez de Angola escolher mesmo, escolher, sob essa pressão, continuar essa cooperação ou não. Ou trair aquela mesmo Isto é uma seu decisão parceiro. que cabe a Angola, como está a Cabe querer a dizer, Angola, claro. da permanência da Aurosa. Mas, neste momento, sabe que a Alrosa, isso não é uma companhia puramente de Estado. Sim. Isso é uma parceria dos privados. Mas, e por isso que eu sempre digo mesmo, que isso é uma empresa que foi construída na base da cooperação entre os privados. Sim. E eles têm que resolver as suas divergências, eles próprios. Mas também, claro, que depende do Estado, porque o Estado E a também defesa controla dos interesses do Estado e defesa dos também. interesses. Mas vamos ver como que será depois. Mas eu penso que com tecnologias avançadas da Rússia, porque nós temos grande experiência nesse domínio, como que será depois se a Angola se libertar da cooperação da Rússia. Não sei como que será Mas isso. nós falamos desses anos todos de cooperação, da relação Angola-Rússia, e nós nunca tivemos cá um presidente russo a visitar o nosso país. E agora a América Porque estava, parece que não, o Medvedev.
O Sim, presidente me diz que já visitou, não é? já na Já, qualidade de não, presidente. claro, do Na presidente. qualidade de presidente. Pois, temos e fez aqui a correção do presidente Medvedev, mas agora temos nesta altura, esta visita do presidente Biden a Angola, que agora foi cancelada, mas não adiada, e que está marcada para a primeira semana Ai, de dezembro. diga-me, mesmo, Sim, adiada, mas não cancelada. mas É verdade. diga-me, por favor, essa promessa era a visita do presidente dos Estados Unidos. Hoje, eleições. Sim. Quem será o presidente? Biden vai prosseguir nesse posto? Os americanos dizem que ele, até a altura da visita, ainda é presidente, embora haja um presidente eleito e que só em janeiro é que é o novo presidente, mas isto não deixa, não diminui a importância dos atos e dos acordos que virá cá assinar. Mas eu não vejo vantagem política da visita de um ex-presidente. No sentido em que ele se preparava. Sim. Mas claro que eu vejo mesmo uma vantagem económica nesse Só. sentido, porque, que eu saiba, a primeira tarefa do presidente Biden, isso foi abrir o projeto de corredor de Do Lobito. Lubito. E esse corredor é muito importante para os Estados Unidos, antes de tudo, porque eles já começaram a explorar e foi feita a primeira tentativa, não tentativa, mas foi feita uma primeira a primeira mercadoria de cobre que foi mesmo enviada da RDC, Desse, atingiu o Lobito e depois chegou aos Estados Unidos e habitualmente eles gastam através do Dar es Salaam 45 dias de transporte. Mesmo agora eles gastaram só 20 dias. E claro que isso são vantagens. Mas eu penso que se for esse projeto sob a tutela dos Estados Unidos, eles vão fazer tudo para não deixar controlar aos outros partes. As outras partes, primeiramente a China, né? Que é o não grande. só a China, mesmo eu penso que para os angolanos também isso é uma grande armadilha. Isso é no futuro, isso é uma espécie de uma manobra de neocolonialista Por parte dos americanos. por parte dos americanos. Mas tem que mesmo ver, tem que ser cautelosos somente. Só isso. Como é que olha para esta vitória de Donald Trump? Mas, sabe, para mim, como por exemplo, uma pessoa mesmo, não pertencente mesmo a um Estado, eu posso analisar essa situação e compartilhar consigo. Mas como embaixador de outro país, Sim. eu não posso fazer esses comentários. Mas qual é a visão que a Rússia tem uma visão? Trump, por exemplo, diz que, sendo eleito presidente já antes na campanha, dizia que acabaria com a guerra. Mas sabe que se eu disser agora, por exemplo, que o Trump vai para bem, então a Rússia influencia as eleições. Pô, É assim. essa. Pois, Mas afinal de contas, mas vocês posso, vão acompanhando com. eu posso enviar as declarações do nosso presidente, do presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, Sim. que declarou uma vez que para nós tanto faz quem será o poder. Para nós é muito importante estabelecer a cooperação, os contactos vantajosos para ambas as partes. E nós vamos cooperar com qualquer que seja governo, mas só com a condição que ele foi eleito legitimamente. Nós vamos entrar o senhor também é embaixador em Santo Tomé e Príncipe, embaixador da nação da Rússia em Angola e Santo Tomé e Príncipe. Sei que esteve lá bem pouco tempo e Santo Tomé entra também aqui na conversa porque recentemente Santo Tomé firmou um acordo. Dois acordos. Um deles na área militar. Ambos. Acordos, ambos. Na área militar. Dois acordos na área militar com a Rússia. E isto levantou muita preocupação. O senhor, como embaixador, em que consistem estes acordos? Mas qual a preocupação? Mas sempre nos dizemos, então, estas mesmo, preocupação. É cooperação. Se essa cooperação, se dessa cooperação necessita outra parte, porque nós temos que recusar-se disso. Por exemplo, os americanos, como já foi dito, o Washington, eles já têm intenções mesmo de cooperar no domínio militar com Sim. Mas porquê? Porque nós temos que obstaculizar isso. Sim.
Não sei porquê. Aqui é a mesma coisa. Se a parte achar que essa mesma cooperação pode dar vantagem à República, porque ele não pode cooperar. Mas, e depois apareceram logo os portugueses, então é o domínio nosso, não, é como que é possível. Mas e os americanos começaram a pressionar. Eu posso dizer que eles mesmos fizeram tudo para que nós não assinássemos isso. Mas foi assinado e eu tenho Foi essa. assinado, mas com dificuldades essas, porque eles já obstaculizaram duas vezes essa assinatura, mas afinal de contas assinamos. O que nós assinamos são acordos de quadro. Isso não prevê alguma atividade precisa. Isso somente intenções das partes de cooperar nesse domínio. Ok. Isso é mesmo assim. São intenções. Claro Acordo que quadro. intenções. Isso é Intenção. mesmo um acordo quadro. Quadro. Mas em que áreas completamente? Áreas militares, mas em que área? Cooperação, formação, Formação, pode ser mesmo ajuda na mesmo construção militar, etc, etc, etc. Troca de informações, troca de tecnologias. Depois pode ser mesmo que nós vamos trocar de novos métodos de guerra, por exemplo. Isso também tem importância. Mas eu não me lembro bem, mas Santo Tomé é uma área, é uma zona estratégica. Santo Tomé. mas estratégica, claro que é. Sim. Mas agora São Tomé e Príncipe coopera, como o Brasil, por exemplo, nessa esfera, como Portugal nessa esfera, como os Estados Unidos nessa esfera. E porquê nós não somos preocupados? Porquê? Sim. A questão que coloca é assim, porque é que Estados Unidos e diz vai criar obstáculos na cooperação da Rússia, cooperação militar da Rússia com Santo Tomé, mas Estados Unidos faz a cooperação com Angola e a Rússia, o que diz, não cria obstáculos. Não. Porque nós temos que criar. Nós não lutamos por nossos parceiros. O parceiro tem que mesmo ele próprio decidir se mesmo ele quer ou não quer. Porque sabe que isso como namoro. Eu quero essa mulher, mas essa mulher me recusa. Mas eu não vou mesmo insistir. Porquê? Isso não seria mesmo um matrimônio, não é? Um matrimônio seguro antes de tudo. E depois, como essa pressão, essa mulher depois vai-me, como que é, dar os cornos. Trair é isso contra, mesmo. contra. Como palanca negra, não é? Assim. Sim, embaixador. A Mira falou do reforço da cooperação dos países e dizia o que eu tive conhecimento é que há uma cooperação intensa, ainda se mantém a nível da formação, os bolseiros, a Rússia continua a enviar e a ter vários bolseiros angolanos. Eu cruzei com alguns aqui que já tinham voltado e outros que vão para lá e vi também nos programas e continuam a ter bolseiros. A cooperação a nível do ensino, a Rússia continua, que é uma cooperação antiga. Mas eu gostaria de sublinhar também uma coisa, que nós fazemos isso apesar de a parte angolana não poder financeiramente apoiar esse processo. Nós temos o acordo bilateral intergovernamental de cooperação no domínio de formação dos quadros. E depois nós reforçamos esse acordo pelo outro acordo que foi assinado ainda na minha presença aqui. Isso é o acordo de reconhecimento dos documentos de habilitação literária. Quer dizer que igualdade dos diplomas, igualdade dos ensinos dos vários níveis. E depois nós agora estamos a pensar em desenvolver aqui uma rede de estabelecimento, aqui em Angola, uma rede de estabelecimentos de formação profissional, o que é o mais importante. Porque aqui há a juventude, 65 mais ou menos por cento da população de Angola, isso é a juventude. Eles sem trabalho, sem ocupação, sem mesmo emprego, sem nada. E por isso que nós gostaríamos não só mesmo enviando essas pessoas para a Rússia aliviar aquele peso, mas também criando aqui as estruturas. Por exemplo, há poucos meses que estava aqui uma delegação da Universidade de Volgograd. Eles organizaram aqui mesmo os cursos da língua russa, enviaram professores gratuitamente para Angola, completamente. Nós enviamos tudo isso, nós pagamos tudo isso, salários deles. Eles estavam a fazer agora, estavam a dar as aulas. Agora mesmo, quando nós falamos agora, está aqui uma delegação da outra universidade, da Universidade do Belgrado. Eles, hoje de manhã, eles assinaram um acordo com a Universidade de Agostinho Neto, de cooperação no domínio de formação aqui no local dos quadros e também de abertura
dos cursos da língua russa. Para que isso é necessário fazer? Antes de tudo, nós fazemos isso para aliviar o destino daqueles estudantes que pretendem estudar na Rússia. Mas sabe que, antigamente, para dominar a língua russa, eles Sim. têm que passar lá um ano inteiro Sim. por conta Mas sua agora lá mesmo. facilita E a eles sempre fazem aprendizagem aqui, da dominam língua. aqui a Então. língua russa e depois passam para o primeiro ano logo para lá. Mas, eu gostaria de sublinhar que os mecanismos de Angola, eles também tiveram que, segundo o primeiro acordo de cooperação intergovernamental, eles tiveram que apoiar os angolanos e pagar para eles as passagens de Angola para a Rússia e vice-versa, e depois uma parte da bolsa. Porque a bolsa não é muito grande, e nós fazemos essa bolsa como que um gesto de estima, antes de tudo, tomando em conta que a outra parte seria paga mesmo pela parte angolana. Mas depois a parte angolana declarou que não tem esse dinheiro e não pode fazer isso. Ok. E por isso que mesmo não pode assistir a esse processo e participar nesse processo de escolha dos candidatos e depois de envio para a Rússia. Isso quer dizer que nós não gostaríamos de violar. O que eu sublinho? A ajuda da Rússia sempre desinteressada. Nós não retiramos nenhum proveito desse processo. Somente nós ajudamos a Angola como aos irmãos com quem nós mesmo lutamos contra mesmo a invasão e deixamos aqui o nosso sangue. Nós somos irmãos de sangue. Tem que compreender isso. Nós estamos a salvaguardar as nossas tradições nacionais, como tanto da Rússia como de Angola. Nós estamos juntos. Dentro Sempre. também do posicionamento dos interesses, né? A E política é baseada nos interesses. Não, quais são os interesses? Isso, ao meu ver, isso Sim. já ultrapassa os interesses. Isso já é um domínio do moral. Ok. Do moral, porque sabe que quando aqui encontra uma pessoa e sente, então isso é o mundo que ele criou dentro de si, parecido a mim. É parecido a mim. Tem mesmos valores, mesmas tradições, mesmo famílias, atitude para com os filhos, para com os velhotes. Eu penso que esse é um mundo muito parecido a mim. Eu gostaria de ficar como essa pessoa porque os nossos mundos coincidem e nós podemos ajudar um ao outro a se desenvolver e ficar melhor do que agora. E o que aconteceu depois? Inicialmente nós tivemos aqui, quando que eu cheguei para Angola, eu estou aqui já há quase 8 anos, Sim, 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 sim. e quando que cheguei aqui em 2018, nós emprestamos só 135 bolsas anualmente para os angolanos. E agora, há 3 anos, nós começamos a dar 300 bolsas. Estes 300 bolsas, isso é uma quota oficial. Mas, o que nós fazemos? Nós sempre escolhemos os candidatos entre as famílias mais pobres, Mas querem que não têm nem dinheiro nem nada para dar a formação para as suas crianças. E nós fazemos os testes especiais. Por exemplo, nós inventamos uma forma que se chama Olimpíada Chegou o Tempo para Estudar na Rússia. E nós fazemos isso na província. Na província, não aqui em Angola, Sim. entre os mais ricos. Não, em na Luanda, província, na província, é isso. sim. E quando nós fazemos isso, nós escolhemos lá os candidatos. Pode imaginar, a quantidade dos candidatos cresce de ano para outro ano. E se foi mesmo antes mais ou menos 1000 e tal candidatos, este ano nós escolhemos 5.000 candidatos. 5.000, dos quais 300 era uma quota do governo, e depois nós pedimos adicionar essa quota porque há muita procura. Muito procura, muito desejo de fazer isso, e aumentaram até a 480. Pois. Pode imaginar, 480 jovens nós enviamos para a Rússia, mas somente com uma condição. Nós prevenimos sempre mesmo, e nós dissemos a esses candidatos que sim, está matriculado, mas somente nós não podemos suportar os bilhetes ida e volta, e pronto. Mas o resto, isso é residência estudantil para eles gratuitamente. Um pagamento simbólico. Depois, nós pagamos uma bolsa, mas também valor pequena, simbólico, mas sim, para manutenção. sim. E depois, há 3 ou 4 mesmo anos,
quando que apareceu aquele problema de Covid e quando que mesmo foram introduzidas as sanções contra a Rússia e foram cortados os fluxos financeiros e transmissões, não, transações também foram congeladas. E os estudantes não podiam nem receber nem enviar o seu dinheiro. E nós já abrimos a possibilidade para esses estudantes a trabalhar lá. Ok. Por exemplo, o tempo livre, quando aquele mesmo não sabe o que fazer, ele pode ir, por exemplo, a uma empresa pedindo um pequeno emprego estudantil. Isso dá para viver muito bem. Ajuda-me. Sr. Embaixador, nós estamos a terminar, temos aqui um limite de tempo e agradecer a entrevista, mas fazer uma última pergunta, já que falou, está já aqui há 8 anos em Angola e obviamente está já também na fase final desta sua missão. Uma última questão, Angola para si. Angola para mim é a Que é que segunda representa? pátria, antes de tudo. Mas sabe que eu não sei porquê, mas o espírito de Angola é muito parecido ao meu espírito, é muito próximo de mim. Eu estive aqui nos tempos mais difíceis do que agora. Sim. Isso era em 91, 92, por exemplo. Eu fui um garante de paz dentro do CCPM, Comissão Conjunto Político Militar. E eu fui sozinho, eu junto com o americano, eu junto com o português, e depois os governos que entravam em impasse, nós ajudamos a eles para encontrar uma solução. E nós visitamos todo o país. Desde mesmo, eu estive em Jamba, sabe o quê? Sim. Estive em Jamba mesmo, naquela altura. Eu conheço pessoalmente não só mesmo os dirigentes do MPLA, mas também os dirigentes da UNITA. Por exemplo, o Salopeto Pena, que faleceu nos meus outros. Depois o General Gato, o Ndalo, Sim, sim. o Nandô, com quem nós estávamos juntos, e mesmo naquela altura era o Coronel Higino Carneiro, agora é uma pessoa muito importante. Mas, e por isso que eu via aquela pobreza, eu via aquela mesmo necessidade de produtos alimentícios, de tudo. Mas o espírito da gente era mesmo diferente que agora. Completamente diferente. Eles estavam prontos sempre a ajudar. Nem fechavam-se. Mas todos viveram em conjunto. Mas essa situação de precocidade, antes de tudo, ela exigia de união. Sim. De união das pessoas para sobreviverem. E posso dizer que esta situação... Mas eu viajava naquela altura quando que foi a Angola quase destruída. E nós visitámos vários sítios, muitos sítios, desminagem, acantonamento das forças, depois desarmamento, outras coisas, nós verificamos tudo isso. E só o ano passado, quando que eu mesmo atremei-me a visitar as regiões de Angola, porque sempre estava aqui a trabalhar, sempre fui fechado. Eu visitei Lubango, mesmo eu fazia o percurso quase de 4.000 quilómetros. Nós saímos de Luanda, passamos através de Lubito para Lubango, de Lubango depois para Namibe, para Deserto, para lá, e depois voltamos, depois passamos para Uambo, 180 quilómetros sem caminho. Nós mal chegamos para lá, e depois chegamos a Calandula, outras coisas, e voltamos. Eu posso mesmo agora confessar que eu não imaginava que a Angola estava bonito. Eu não imaginava que ele tem tantos recursos naturais. E mesmo durante uma viagem de dia, nós podemos ver selva, depois deserto, deserto mesmo de pedras, não sei o quê. E depois nós vimos Planalto, nós vimos tudo. E pode imaginar que, por exemplo, aquele Lubango é num platô de 2.000 metros em cima do mar. E cresce tudo, faz tudo. Eu fiquei mais apaixonado de Angola do que antes. E posso dizer que a minha esposa, que chegou para cá a primeira vez, ela também adora Angola. Ela não pode viver sem Angola. Ele disse que a Angola é a minha segunda pátria. É a minha segunda pátria. E para nós é um prazer, e porque ele também ocupava-se de ajuda humanitária, ele ajudava junto com o corpo diplomático, quando que não foi dividido ainda. E eu posso imaginar, por exemplo, alguém telefona mesmo das embaixadorias, ele diz que, então, eu estava num hospital, eu vejo que as crianças mesmo necessitam de comida, elas já há vários dias não tiveram nada. Então, nós reunimos logo mesmo dinheiro, compramos isso e partilhamos pelas mesmas partes pequenas. Porquê?
para não dar à administração, para entregar diretamente Diretamente a quem à precisa. criança ou à mãe dela. É. E nós fazemos isso sempre. Nós fizemos muitos mesmo eventos ligados com aldeias. Por exemplo, nós chegamos para lá, mas a SOBA exige uma atitude pessoal. Nós entramos, fazemos isso e depois chegamos à escola, entregamos à escola o material escolar, a comida, outras coisas. E nós fazemos isso. E já posso dizer que a minha esposa ocupava-se desse trabalho. Ela disse que mesmo ela está. A Angola entrou na alma dela. Está na alma, está no corpo e na alma. Não. Senhor Embaixador, muito obrigado pela entrevista concedida. Obrigado. E tudo bom. Mas sempre falta do tempo, não é? Sempre Sempre falta. falta. Nem tudo o que nós discutimos, não é? Pois é, teremos mais oportunidades. Sim. Foi então a entrevista aqui com o embaixador Vladimir Tararov, que é embaixador da Federação da Rússia em Angola. Isto aqui para o espaço de entrevistas NJ, aqui o Novo Jornal. Eu sou Hermínio Laureano, as imagens são de Fábio Caldeira e a produção é de Tiago Maria. O Novo Jornal, consigo. Muito obrigado.